Bom, amigos telespectadores, continuando com o segundo bloco do nosso programa Justiça, Direitos e Obrigações, continuando com a entrevista com o acadêmico de Direito Pedro Gomes, que é ex-conselheiro, né, municipal, ex-conselheiro do Conselho Tutelar de Imperatriz, atuou nos anos de 2007 a 2010. Bom, amigo Pedro Gomes, continue, né, com o relato dos principais problemas e situações que o senhor se deparou, né, enquanto conselheiro municipal, repito, nos anos de 2007 a 2010 aqui na nossa cidade. Sim, eu já estava falando a respeito de 2010, em março de 2010, nós conselheiros fizemos um levantamento do que estava acontecendo na saúde. Tivemos a plena consciência que o poder público municipal, na época, não tinha condição de resolver o problema. E tivemos de fazer um levantamento dado, encaminhar ao governo do estado para saber o que estava acontecendo. E o que é mais relevante, durante 2010, em março, 17 crianças morreram aqui em Imperatriz. E o último caso que mais chamou a atenção, não só de Imperatriz, mas do Maranhão e do Brasil, foi o caso da Maiara. Maiara, uma menina de 8 anos, aonde essa pessoa que nos fala, conselheiro tutelar, Pedro Gomes, na época, teve o prazer de ver aquela menina no socorrinho ainda falando, e ela pedir, não deixe eu morrer. E esse conselheiro andou atrás de UTI e não conseguiu na época. E nós tivemos de viajar para outra cidade para levar um adolescente para sua cidade. Quando eu retorno, já estava com 6 dias. E essa criança já estava no isolamento aqui no socorrinho. E não tinha conseguido a UTI. Era minha filha que estava morrendo lá. E nós corremos atrás. O promotor de justiça, doutor Marcelo Trovão, fez uma recomendação. E essa cidade, nós fizemos de tudo. E graças a Deus, e graças à imprensa, quero aqui agradecer à imprensa, à sociedade, que denunciou esse caso. E esse caso saiu em rede estadual e saiu em rede nacional. Foi através disso daí que no outro dia apareceu a UTI lá no São Rafael. Veio aqui para a Imperatriz, a Folha de São Paulo, veio toda a imprensa aqui para a Imperatriz. E no outro dia a gente conseguiu me internar 6 horas da manhã no São Rafael, já era tarde. No outro dia essa criança faleceu. Foi precisou morrer muitas crianças, precisou morrer a Maiara, para que o problema das UTI de Imperatriz pudesse ser resolvido. E foi através disso que a governadora na época mandou 5 milhões para a Imperatriz. O presidente Lula, através do Ministério da Saúde, mandou 11 milhões e 300 para a Imperatriz. Hoje, que você chegar dentro do socorrão, na época tinha 7 leitos de UTI, hoje tem 20 leitos de UTI. E tem 10 leitos de UTI infantil. Foi uma vitória em tanto. Mas essa vitória foi das nossas crianças. Essa vitória foi da sociedade Imperatriz que se uniu, junto com o Ministério Público, junto com o Poder Judiciário e toda a sociedade, a imprensa. E hoje, graças a Deus, se diminuiu. E que é interessante, lá no regional, UTI, né, Natal, só tinha 10 na época. Lá é que morria criança, porque aqui, irmão, nós atendemos 42 municípios da região. Aqui a marca é a região, entendeu? Aqui é a região de alta complexidade. E é por isso que morria muita criança. Hoje, que você chegar lá no regional, tem 63 leitos de UTI infantil, né, Natal? E ainda tem uma sala para atender as mães que moram fora. Mudou, mas precisa muita luta ainda para melhorar na saúde de Imperatriz. Entendeu? E esses novos conselheiros têm essa missão de ser rigoroso em defesa das nossas crianças. Nós precisamos imediatamente de conselheiros que dê continuidade ao conselho passado, ao conselho que está saindo agora e quem sabe possa retornar alguns deles, mas que seja conselheiros
que não tenha medo de poder público. Conselheiro não é para ter medo de vereador e nem de prefeito, ele é independente. O poder público tem a obrigação de zelar pelo conselho, manter o conselho com papel, com computador, uma casa, com carro, para dar todas as atenções necessárias, condição necessária para que o conselheiro possa fazer um bom trabalho. Bom, e o que você vê como os principais desafios que o conselheiro, esses conselheiros que estão chegando agora, tem? Qual o principal, os conselheiros e o conselho tutelar enquanto órgão tem, né? Qual o principal desafio, os principais desafios que ele tem para evoluir no seu trabalho, que é realizado atualmente? Né? Quais os principais desafios que eles têm atualmente aqui em Imperatriz, o que é que está precisando, o que é que eles têm que buscar, né, em termos de instrumento ou de ideias, para que cada vez mais melhore, né, a atuação do Conselho Tutelar, seja cada vez mais efetiva na nossa cidade. Certo. Imperatriz tem uma rede de atendimento à criança e adolescente muito grande. E essa rede tem de se manter firme. E essa rede tem que ter condição de ter um acompanhamento das famílias, entendeu? E a gente observa, e eu faço referência a um dos casos, nós temos Casa de Passagem, que é comandada pelo Juizado da Infância, que é um atendimento belíssimo. Eu quero que você visite. É quando a criança tem de sair do lar, é no último recurso, quando a criança tem de sair do lar familiar e até ao abrigo. E caso de abuso também, são essas crianças que estão lá sendo mantidas, e muitas crianças também até para doação. E nós temos aqui também uma rede que eu faço referência sempre, é o CREA. O CREA tem uma equipe de pessoas que o Conselho encaminha essas crianças para o CREA. E são o único órgão assim, que a gente tem um retorno. A gente, em cada bairro aqui de Imperatriz, nós temos centro de referência, que é uma equipe multidisciplinar para cuidar dos casos específicos da sociedade e de criança. Entendeu? Mas o CREA eu quero fazer referência, porque na época, eu não sei hoje, na época, era o único órgão ainda que ainda fazia esse acompanhamento muito decente. E hoje a gente vê nos bairros que o coordenador é apadrinhado do vereador tal. É um assistente social que terminou de sair agora, e é aquela assistente social que tem 10 anos, que é assistente social, que tem todo o conhecimento, está lá no canto, mas aquela outra está. São esse tipo de política que nós não concordamos. A criança é sério, tem de ser pessoas realmente que é da área para atender essa rede. Os novos conselheiros têm um grande desafio. Tem um grande demônio que está destruindo as nossas crianças. Eu considero como um demônio. Se chama as drogas. As drogas estão destruindo as nossas crianças e as nossas famílias. Eu gostaria de cada conselheiro que ele pudesse ter essa habilidade de estar dizendo para a família: a educação não só é as escolas. As nossas famílias estão pensando que simplesmente mandar nossas crianças para a escola está resolvido. A educação é mais além. Lá na escola, ele vai aprender, entendeu? Ele vai aprender exatamente a parte que precisa da educação. Mas a educação começa pelos pais. Queridos pais, seja exemplo dos seus filhos. Queridos pais, ensine seus filhos nos princípios fundamentais religiosos. Vou dar um exemplo aqui. Pai, que tu tem 4 filhos, e tu tem ainda um filho de 5 anos, conduz esse filho na parte religiosa. Conduz esse filho, sabe como teu filho anda. Preste bem atenção. O mundo está no triscar de dedo. O WhatsApp é questão de segundo. Nós estamos vivendo esses valores familiares que está sendo destruído. Nós temos de resgatar os valores familiares. E é fundamental para o conselheiro. O conselheiro tem de ter isso. Que ele não tiver, não serve para ser conselheiro. Não adianta ser conselheiro que você achar que está tudo bem. Alguma coisa tem de estar inquieto contigo, conselheiro. E eu te dou uma lição. Eu já te dou um exemplo. As drogas estão destruindo as nossas famílias. 99% dos adolescentes que estão na FUNAC são usuários de droga.
99% desses homens que estão na CCPJ são usuários de droga. E ela se espalhou de uma maneira tão rápida que você andar dentro de Imperatriz, você encontra 40, 50 pontos de droga e a tristeza maior é quando eu vejo um adolescente de 13 anos destruído nas drogas. E nós podemos mudar essa sociedade. Nós podemos cuidar daqueles adolescentes que já estão nas drogas. Agora nós temos de cuidar daquele de 3 anos, que está agora. Essas crianças de 3 anos, para que daqui a 20 anos nós tenhamos uma sociedade diferente. Nós precisamos disso. O pai tem essa obrigação. É você que é responsável pelo seu filho. É você que é responsável de educar seus filhos. A sociedade tem outro papel. De cuidar de criança, ver a criança como uma criança. Adolescente como adolescente. E adulto como adulto. Esse é o papel de nós, sociedade. Que você respeitar as crianças e respeitar o adolescente, você vai ter um adolescente lá na frente, um adulto diferente. E eles precisam ter esse respeito. Não é um trombadinha, não é dizendo que ele é aquilo que vai mudar essa situação. O poder público tem a sua responsabilidade. Que você andar dentro de Imperatriz, você não vê área de lazer para nossas crianças, para os nossos adolescentes. Você não vê uma quadra esportiva suficiente. Quando você vê, está sendo destruído. Precisa de muita coisa ainda para cuidar de nossas crianças. É verdade. E mudando de foco, a nossa polícia. Como que o senhor vê, né, na condição de ex-conselheiro tutelar, ter lidado diretamente na sua época com as autoridades policiais, com o poder judiciário, né, com os órgãos locais? Atualmente, a nossa polícia, ela está preparada, precisa de algo a mais para lidar com adolescentes infratores, ou até mesmo quando a criança e adolescente é vítima, né, de atos criminosos? Desde 2007, que há necessidade, já há tempo que há necessidade, quando se trata de polícia, uma delegacia, a DPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança. A gente fizemos na época que nós era conselheiro, foi levado ao secretário de Segurança, e nós temos aqui a Promotoria da Infância, ela há anos que ela vem lutando. O Juizado da Infância também vem lutando para conseguir a DPCA. A DPCA é a delegacia especializada para cuidar os fatos quando é cometido algum abuso contra as nossas crianças. O conselheiro, ele há essa necessidade. Quando é abusado uma criança de 4, 5 anos, nós temos que correr atrás da delegacia da mulher, que já é um monte de trabalho que precisa. E eu lembro, na época, foi até representado delegado ao Ministério Público para poder atender os casos de criança. Mas naquela época, a gente não sabia que a delegada disse: eu não sou especializado nessa área, entende? E nós precisamos, urgentemente, a sociedade de Imperatriz está consciente. Precisamos, para ajudar o trabalho do conselheiro, ajudar os processos do Ministério Público, precisa da DPCA, a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, porque lá tem toda a equipe técnica de perícia para fazer os dados. Conselheiro não é perito, conselheiro não é polícia, conselheiro é para zelar. Quando se trata também de polícia militar, eu tive também o prazer ainda de a gente ter muitos policiais preparados que teve curso para lidar com a situação, mas precisamos mais. Ainda temos casos, eu fico tão triste, quando eu sei que um adolescente de 15 anos, só porque deu trabalho para a polícia, foi encontrado morto. Nós tivemos uma época, não é matando os adolescentes, que vai acabar adolescente assim. É cuidando com as políticas públicas para cuidar dessas adolescentes, para que não venha. Quanto mais você matar, mais vai aparecer um. É cuidar. Não é a morte que leva a diminuir um adolescente que comete um ato infracional. Nós precisamos de cuidar dessas crianças e desses adolescentes. E aqui, quando se fala de polícia, eu quero aqui agradecer alguns policiais
que precisa, alguns policiais que já faz esse trabalho de zelar. E eu gostaria que mais policial tenha esse exemplo. Vamos cuidar. Vamos cuidar que tem como recuperar essas crianças, entende? E vamos cuidar dos pequenos, desses de 3 anos. Vamos ter um olhar diferente para nossas crianças, para que daqui a 20 anos nós tenhamos uma sociedade que não acabe os atos infracionais, mas que diminui porque está muito grande. Ok. Bom, colega Pedro Gomes, queria agradecer pela sua presença, né, pelas suas informações aqui prestadas, e dizer que desde logo sinta-se convidado a uma outra oportunidade a vir aqui e tratar sobre diversos assuntos, né, da nossa área, diversos assuntos de interesse local, né, assuntos que são debatidos no seu meio acadêmico, assuntos relativos às disciplinas jurídicas em que você trabalha e que tem o objetivo de informar a sociedade, como é o assunto que tem hoje. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Fique à vontade para fazer suas últimas considerações. Eu que agradeço a oportunidade e aqui faço um pedido. No dia 4 de outubro vai ter eleição para 10 conselheiros de Imperatriz, que a sociedade possa participar. É uma eleição tão importante, mãe e pai, entendeu? E é uma eleição livre. Você vota se quiser. Nós temos pessoas competentes para defender os interesses dos seus filhos. E eu convoco aqui, participe dessa eleição. Ela é importante, porque esses homens que vão eleitos, essas mulheres que vão ser eleitas, é para defender o direito da criança e adolescente. E não é para prender criança, é para proteger criança. E pedir a cada pai, a cada mãe, eduque seus filhos na parte espiritual. Leve seus filhos a uma igreja mais próxima da sua casa. Não saia desse foco. Leve, participe, eduque seus filhos dentro dos princípios e valores cristãos. Obrigado. Bom, amigos telespectadores, mais uma vez obrigado pela audiência e pela participação de todos e até a próxima.